Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma live e eu vim compartilhar algo com vocês. Antes de nós começarmos a mensagem em si, eu queria deixar alguns avisos. Eu gostaria que você já pudesse compartilhar essa live com seus amigos, com as pessoas do seu Instagram, também no YouTube. Também eu gostaria que você já curtisse a nossa página do Instagram, @verbobh, e também a nossa no YouTube, você escrevesse e dasse já o seu like, tudo bem? Então nós vamos dar esse tempinho para você poder compartilhar com seus amigos, para mais uma mensagem de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida. Então já vai compartilhando, vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo, que nós já vamos começar então a nossa mensagem, a mensagem da palavra de Deus. E o nosso tema hoje é a justiça de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo escreve essa carta aos Romanos, ela é considerada a carta mais profunda a respeito da exposição do Evangelho, a respeito de Cristo crucificado e também a respeito da justificação. Paulo escreve essa carta com todo esse detalhe, rico em detalhe, provavelmente por ser a única carta que ele escreve que não é ele o fundador da igreja. Então, para fazer uma exposição bem detalhada, ele escreve a carta aos Romanos e logo no versículo 16, ele já vai começar a dizer o assunto principal da carta, e que ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo fala isso, pois não me envergonho, o que isso significa? Que Paulo não se envergonhava do Evangelho. É vergonha. Eu já vi algumas pessoas tentando dizer que não era uma vergonha, tal, mas o próprio texto para mim é muito claro. Pois não me envergonho. Pensa, Roma era a principal cidade onde tinha o poder em tudo, econômico, tinha um poder político, por ser a cidade que reinava praticamente sobre o mundo todo. E também foi aonde Cristo foi morto, crucificado pelos soldados romanos. Então Paulo começa: não me envergonho, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus, é a onipotência de Deus. O Evangelho é o poder de Deus máximo para a salvação de todo aquele que crê. Então a salvação, ela, embora foi obtida e está disponível a todos, ela é restrita na sua aplicação. Então, só é salvo aquele que crê. Aquele que não crê, não é salvo. E o texto continua, falando que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, a justificação do homem, ela está no Evangelho. A salvação e a justiça de Deus, elas são como a cara e a coroa de uma moeda. Você de um lado tem cara e de outro lado tem coroa, que forma uma moeda. Do mesmo jeito é o Evangelho. Ele é como se fosse a salvação e a justificação. De um lado, se tornando um todo, que é a respeito do Evangelho. Então, algo que eu acho bem interessante a respeito disso tudo é exatamente como Paulo vai transicionar para o versículo 18. Por quê? Ele dá o seu assunto principal na carta e diz: o Evangelho é a salvação e a justiça. Essa vai ser o assunto principal da carta. E então ele vai começar o assunto no versículo 18. E o versículo 18 começa da seguinte forma: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu acho bem interessante porque Paulo vai começar a expor o Evangelho. E como é que ele começa a expor o Evangelho? Dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda
impiedade. Então, quer dizer, o evangelho começa dando a má notícia e não a boa. Entenda, evangelho é boa notícia, e Paulo começa com a má notícia. Paulo começa falando a respeito da ira de Deus e da impiedade e perversão dos homens. E Paulo vai ter um objetivo e nós vamos chegar lá. Então, Paulo ele começa dando esse entendimento sobre a depravação e a idolatria dos homens. Esse texto é caracterizado por isso, sobre a depravação e idolatria dos homens. E eu gostaria de ler o versículo 24, que diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela consciências de seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. 26 vai dizer: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações por outros contrários à natureza. E o 28 vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mentável, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Para não ler todo o texto em si, que vai ficar um pouco longo, eu reduzi nesses versículos que eu acho bem interessante para nós construirmos o nosso entendimento. Paulo, então, ele vai no versículo 18 falar a respeito da ira de Deus, falar sobre como Deus é contra toda impiedade e perversão, e logo depois ele vai falar que não há desculpa, porque como Paulo está escrevendo aqui, e ele tem em vista nesse momento os gentios, os irreligiosos, ele vai dizer, não tem desculpa pelo fato de não ter a lei ou de não conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus, em tudo aquilo que ele criou, ele se deu a conhecer. Isso é, o seu atributo, o seu poder e também a sua divindade. Essas três coisas são conhecidas ou manifestas para que o homem entendesse ou compreendesse sobre Deus, para conhecer a Deus de fato. Todas as coisas criadas têm em si essas três coisas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que quando a gente fala todas as coisas criadas, embora o nosso olhar já pensa logo em natureza, o texto não diz a natureza criada, fala todas as coisas criadas. Se você for no versículo 20, por que todas as coisas criadas? Porque não é só a natureza também está no meio de todas as coisas criadas, mas não é só a natureza. Então, é tudo aquilo que Deus criou, seja o universo, seja o homem, seja os anjos, todas as coisas que Deus criou, tudo aquilo que Ele criou, Ele colocou de si mesmo. Ele colocou o conhecimento dos seus atributos, do seu poder e da sua divindade. E Ele continua falando que o homem, tendo esse conhecimento, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Ao contrário, o que os homens fizeram? Fizeram dessas coisas o seu próprio Deus. É aqui que Paulo vai começar a falar sobre a idolatria, principalmente falando a respeito dos gentios. E quando a gente pensa um pouco sobre idolatria, é um assunto que eu gosto. Idolatria, eu vejo nas escrituras muito mais falando sobre a satisfação de si mesmo do que idolatrar coisas. E eu gostaria que você fosse comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 18. Filipenses 3:18. Diz o seguinte: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu gosto desse texto porque ele fala, muitos que andam entre nós. Então, Paulo, ele não está dizendo a respeito do povo pagão, do povo que não andava com eles em si, que rejeitava eles. Ele está falando, muitos que andam entre nós.
dos quais repetidas vezes eu avisei a vocês, eu avisei 1, 2, 3, e agora eu estou dizendo em clamor, chorando diante de vocês, eles são inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa séria, porque se você perguntar, principalmente numa igreja evangélica, quem aqui quer ser inimigo da cruz de Cristo, provavelmente ninguém vai levantar a mão dizendo que quer ser inimigo da cruz de Cristo. Mas o texto, ele está dizendo que muitos andam entre eles porque se fizeram inimigos da cruz de Cristo. Aí ele fala, qual é o destino desses que andam entre nós e que se fazem inimigo da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição. E qual é o Deus deles? O ventre. Quer dizer, a NVI fala, o seu estômago. Então, o Deus deles é o ventre, e a sua glória está na sua infâmia. Ventre e estômago, eu vejo que fala a respeito de necessidade, satisfação. E o próprio texto, ele vai concluir quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que estavam andando entre Paulo, que era inimigo da cruz de Cristo, que o destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. Aí o texto conclui, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então, Paulo, ele dá o veredicto, só se preocupa com as coisas terrenas, só pensam, a NVI fala, só pensam nas coisas terrenas. Então, aquele grupo que só se preocupa, só pensa nas coisas daqui de baixo, só pensa nas coisas terrenas, Paulo está dizendo, se faz inimigo da cruz, porque o Deus deles é o ventre. Então, e eu gosto desse texto para explicar a idolatria, porque idolatria em si é fazer do seu próprio ventre o seu Deus, fazer das suas necessidades e satisfação o seu Deus. Pensa comigo, e eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se tem algum irmão aqui católico vendo a live, por favor, não fique com raiva de mim por eu dar esse exemplo. Quando, e principalmente eram as mulheres que faziam isso, pegavam o Santo Antônio e colocavam um copo d'água e colocavam o Santo Antônio no copo d'água. Para quê? Para o Santo Antônio, não sei como ele faz, mas fazer com que essa pessoa casasse. E ele ficava lá até a pessoa em si encontrar alguém e casar. Pensa bem, essa idolatria, o objetivo dela é adorar o Santo Antônio ou é o casamento? Então perceba, o motivo em si era a satisfação própria, não a adoração ao santo. O santo era só um veículo para o fim em si mesmo, que era o casamento. Então, idolatria se fala mais a respeito de como eu idolatro a mim mesmo do que eu idolatro a coisas. Seja homens, seja répteis, como vai dizer até em Romanos capítulo 1. Então, idolatria é isso, e é isso que Paulo está expondo aos irmãos gentílicos. Eles idolatraram, eles fizeram isso para o quê? As suas próprias consciências, sua própria cobiça. Volta comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Diz o seguinte, no versículo 24, por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas consciências de seus próprios corações. Perceba, entregou eles às suas vontades. E eu costumo dizer, o juízo de Deus, o pior juízo de Deus é exatamente quando Deus diz, faça-se a sua vontade, eu não vou impedir, faça-se. Isso é um juízo, quando é o abandono de Deus para que nós praticamos essas coisas inconvenientes, que ele vai dizer no versículo 28. Então, o mundo foi jogado para praticar as coisas inconvenientes, os gentios, que Paulo está expondo aqui, o que é a idolatria dos gentios e a depravação dos homens. Que Paulo chega a dizer, Deus entregou as suas paixões infames, até ao ponto de suas mulheres não ir mais no contato natural e se entregar umas às outras, e no versículo 27 aos homens. Então Paulo está dizendo, Deus os entregou, por quê? Porque queriam satisfazer a si mesmo. Aí Paulo, ele vai começar o capítulo 2, eu acho esse capítulo 2 interessante porque ele diz, portanto, és indesculpáveis quando julgas, ó homem, que quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as coisas que condenas.
E lá no versículo 17, vai comigo, Romanos 2,17, diz o seguinte: se, porém, tu tens sobrenome judeus, repousa na lei e te glorias em Deus, que conheceis a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que é guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Paulo aqui ele vai começar a falar a respeito dos religiosos moralistas que eram os judeus. E é interessante nesse texto a visão dos judeus. Os judeus se via como guias de cego. Os judeus se viam como luz daqueles que estão em trevas. Então ele considerava os gentios em trevas e ele a luz. Eles consideravam instrutor de ignorantes. Então eles se consideravam instrutor e o povo gentílico ignorantes. E eles se consideravam mestre e o povo gentílico crianças. Eu acho interessante porque essa é a visão do judeu sobre si mesmo. Então, Paulo, ele fala no capítulo 2, já direcionando para os judeus, e ele vai continuar desenvolvendo, você diz isso e não faz. Então, quer dizer, é indesculpáveis, porque vocês falam que é errado, mas continua a prática. E Paulo, então, ele vai começar agora a acabar com os religiosos moralistas. E o Sermão do Monte é a maior prova que essa moralista que a gente fala não é a moral em si, mas é a religião moral, a moralista, que diz que se deve fazer algo, mas não faz. Ela cria o legalismo. O Sermão do Monte eu acho bem interessante, porque Jesus fala assim, vocês têm que passar e muito a justiça dos fariseus, e ele vai começar a dizer a respeito de vingança, de assassinato. Ele fala, eu sei que lá na lei vocês ouviram que é dente por dente, olho por olho, mas eu te digo que você só não vai fazer isso, como você tem que acabar com a ira em si. E ele vai falar a respeito do adultério também, a respeito de que na lei você ouviu não adulterar, essas coisas, mas eu te digo, se olhar para uma mulher, já vai ser considerado adúltero. Por que Jesus vai entrar agora nisso? É interessante o texto em si, porque Jesus está querendo dizer olha, a questão de assassinato, ele não começa só no exterior, porque é isso que os judeus falavam a respeito dos gentios. Eles exteriormente estão errados, mas nós não. O problema é que interiormente ele praticava essas coisas. Então no interior ele tinha ira. No interior, que a ira é a que provoca assassinato, eles faziam isso no interior. Então Paulo fala, vocês não praticam no exterior, mas o seu interior está totalmente sujo como eles. Então é como se Paulo estivesse falando, vocês não fazem, mas não fazem por inveja. Vocês não fazem, mas é porque alguma coisa fala, não faz, porque senão vai ter isso. Então Paulo, ele está agora expondo essa religião moralistas dos judeus que não levou a lugar nenhum. Porque no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo expondo isso, se faz uma pergunta, então, para que ser judeu? Qual a vantagem de ser judeu? Ele mesmo responde, muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, qual é a pergunta, como muitos teólogos concordam, que Paulo agora está fazendo as objeções que provavelmente se criaram durante toda a vida dele, pregando em sinagoga judaica. E essa era a pergunta, então para que eu sou judeu? Qual é a vantagem de ser judeu, já que o judeu está praticamente na mesma posição que o gentio? Paulo responde, muita sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos. Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Ela é bem interessante, porque a gente percebe isso, esse legalismo, ainda no nosso meio. Fala para um crente, numa ministração, que ele não precisa mais dizimar com medo do devorador. Que Deus nos abençoou em Cristo Jesus, e isso é algo feito que não mais vai ser desfeito. Será que ele vai se perguntar, então para que eu vou dar o dízimo? Entendeu? Então, para que eu vou fazer isso?
Não é o fato de você vir no culto que vai te levar no céu, porque é através de Cristo e não é através da igreja. Então, para que eu vou na igreja? Isso é uma pergunta de pessoas que ainda o interior não foi circuncidado, ainda o coração não foi transformado. Por quê? Porque quem foi não faz essas perguntas no sentido, já que eu não sou justificado ou salvo por essas coisas, para que eu vou fazer? Faz por gratidão. E a gente vai chegar a isso lá na frente. Faz porque ama fazer por aquilo que Cristo fez. E lá no versículo, eu vou dar alguma pulada, lá para o versículo 19, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo ele vai fazer uma exposição do capítulo 3 até o versículo 18, colocando tanto gentil como judeu sobre a mesma posição. Todos estão debaixo do pecado. Todos têm a natureza pecaminosa. E ele vai dizer uma das propostas da lei. Eu vejo aqui o que a lei aponta para duas coisas. A primeira, nenhum homem é justo diante de Deus, todos os homens são depravados em si. E a primeira coisa que a lei faz é apontar para isso. E a Bíblia vai dizer para que toda boca se cale. Então, ninguém pode chegar diante de Deus e falar, não, eu mereço a salvação pelas minhas próprias obras. Eu posso ser salvo. Ao contrário, se Deus no seu justo juízo fosse nos perguntar, quem aqui pode ser salvo pelas suas obras? Toda boca deveria se calar, porque pela lei nós entendemos o nosso pecado, vem o conhecimento do pecado. E então, chega no maravilhoso versículo 21 que diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E ele continua, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí no versículo 23 ele vai concluir colocando todo mundo debaixo do pecado de novo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas olha o versículo 24, que é onde está a nossa glória, é onde deveríamos comemorar, é onde nós deveríamos exaltar mais o versículo 24 que o versículo 23. Porque os moralistas, e nós temos isso até em Lucas 15, a respeito, quando Jesus começa a contar as parábolas, ele começa a contar porque ele se assentava com os pecadores e os fariseus começou ele senta com pecadores, ele senta com publicanos. E então Jesus começa a contar as parábolas da ovelha perdida, do filho pródigo. E me parece que os fariseus, eles gostam de exaltar exatamente isso, o pecado. Não que não se deva expor o pecado, mas não é o nosso versículo, não é o nosso coração principal. Por quê? Comemoramos mais o versículo 24 que diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. E aqui para a gente entender, eu acredito que quanto mais se entende a depravação do homem, mais se entende o tamanho da obra de Cristo. E o ao contrário também. Quando nós entendemos o tamanho da obra e profundidade daquilo que Cristo fez, nós também vamos compreender e entender o tamanho da depravação que nós estávamos. Afinal, a Bíblia vai dizer que Deus era contra a impiedade e perversão. E nós éramos os homens que praticávamos a perversão e a impiedade. Então entenda, o problema não era só aquilo que nós praticávamos, mas aquilo que nós nos tornamos, porque a Bíblia vai nos chamar de ímpio, não só aquele que pratica a impiedade, como também de ímpio. Não só aquele que pratica o pecado, como também de pecador. Então, nosso problema era muito grave e a revelação da morte de Cristo também nos mostra a profundidade daquilo em que nós estávamos. Porque se eu entendo que imagina Deus tem uma lei e essa lei tem que ser cumprida do começo ao fim
para que o homem pudesse ser salvo ou justificado. Então imagina agora comigo, Deus no seu trono, no seu juízo, dizendo, não, para ser salvo precisa disso, 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 e deu a lei. Essa é todas as minhas exigências. Uma vez que não se cumpre, já não se pode. Então, ele já merece o inferno ou a justa punição. Deus, vendo que não havia nenhum homem que poderia cumprir, envia Cristo. Ele mesmo se faz homem para poder cumprir a sua exigência, a sua satisfação, porque só ele conseguiria cumprir a sua satisfação, a sua exigência na lei. Então nós vemos Deus se tornando homem, que já é algo que pode se estudar, é algo tremendo, é algo muito milagroso, é algo realmente da gente comemorar e muito. Deus se tornando homem e, além de tudo, indo para a cruz do Calvário, morrendo a pior morte, o autor da vida morrendo. Então nós vemos o tamanho da depravação do homem. E por que é importante? Porque Paulo gasta bastante tempo mostrando a depravação do homem para ele entender uma coisa: você não é salvo por causa de si mesmo, e sim por causa da justificação em Cristo Jesus. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta, quanto pecado eu preciso, a quantidade de pecado que eu preciso para não ir para o céu? Se eu pecar, quantas vezes eu não vou para o céu? E eu geralmente gosto de responder uma vez. Você, em toda a sua vida, do começo da sua vida até o final da sua vida, você tem que estar em santidade. Você não pode ter pecado nenhuma vez, senão você não é digno do céu ou da nova terra. Adão é a prova disso. Ele estava no Éden e não pôde continuar no Éden porque pecou uma vez. Ele pecou uma vez e já foi destituído daquilo. E então entra o versículo 24, sendo justificado gratuitamente. Primeiro, é gratuito. Justificado significa estar numa posição de justiça. Entenda, Cristo, quando ele vai para a cruz do Calvário, e ele foi a nossa propiciação, ele foi o aplacar da ira de Deus. Eu gosto muito da oração que ele faz no Getsêmani. E eu gostaria de relembrar disso para nós só entendermos aqui, para nós caminharmos para o nosso final. Ele diz algo interessante, ele faz uma oração bem interessante no Getsêmani, dizendo, Cristo, Deus Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu acho interessante porque Jesus pediu algo ao Pai que fosse, afaste de mim esse cálice. Eu gosto de pensar o que tinha nesse cálice que fez Jesus fazer uma oração tremenda dessa. Porque eu já ouvi, acredito que foi lendo, não foi lendo nem ouvindo, né? Foi lendo que ele pediu porque ele tinha em vista a cruz, os açoites, isso tudo em si que ele ia participar, ele ia sofrer isso tudo, e então ele pede para o Pai afastar esse cálice. Porém, eu vejo que os seus seguidores, posteriormente, na igreja, os cristãos, morreram de forma semelhante e alguns eu consideraria até um pouquinho pior. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver muita gente, muitos cristãos que foram crucificados com Cristo Jesus. Alguns, como Nero, que fizeram de cristão tocha humana. Então nós percebemos que todos eles também tiveram mortes drásticas. E a maioria deles tiveram cantando, tiveram se alegrando, até se alegrando de se tornar participante disso. E eu fico pensando, será que Jesus, o Rei da Glória, ele era, entre aspas, entenda, pior do que os seus discípulos? Eu creio que não. Então, o que havia nesse cálice? Eu creio demais, pegando principalmente do Antigo Testamento, falando a respeito do cálice da ira de Deus. Nós temos que entender que Deus derramou a ira destinada a nós sobre Jesus. Há um texto em Isaías 53 que fala que Deus agradou moê-lo. E muita gente não entende como que Deus pode se agradar de moer o seu próprio filho. E não entende aquilo que Jesus se tornou na cruz do Calvário, que é o contexto de Isaías 53, que diz, Jesus se tornou pecado, que ele recebeu o pecado sobre ele.
2 Coríntios, que Deus o fez pecado por nós. Gálatas 3,13, que fala, ele se tornou maldição por nós. Cristo na cruz do Calvário ele estava totalmente envolvido com o pecado, totalmente envolvido com a maldição. Não quero dizer que Jesus pecou, estou dizendo que Jesus levou sobre si os nossos pecados e a ira, o aplacar da ira de Deus caiu sobre ele. E a propiciação, ele serviu de propiciação, o seu sangue, a vida de Cristo serviu de propiciação pelas nossa vida. Então, hoje eu estou justo, não porque eu pratiquei obra de justiça, mas porque Cristo o fez, tomando sobre si a minha vida. Lembra que eu te falei quantos pecados eu preciso ter, ou quantos pecados, se eu tiver, eu não entro no céu? Eu falei exatamente. Por isso, Jesus levou a minha vida, porém não só fez isso. Jesus também, ele me deu a sua vida. Jesus, do começo da sua vida até o final, em momento nenhum ele pecou. Então, por isso ele transferiu para mim, uma vez que creio. E aqui está a chave, eu tenho que crer. A justificação, o ato de eu me tornar justo é pela fé e não por obras, porque a justiça, ela é recebida e não merecida. A justiça se recebe, a justiça não se conquista, não é uma retribuição. Não é um salário que Deus está nos dando, é uma graça que Ele está nos dando de tornar justo como Ele é. E por quê? Porque foi da vontade de Deus fazer isso por amor a nós. E falando a respeito disso, para mim realmente finalizar, quais as consequências de se aceitar ou entender a justificação? Quais as consequências disso? Primeiro, aceitação. Eu percebo, principalmente na nossa geração, que há um grito da nossa geração de aceitação, de ser aceito por alguém, de ser aceito por algum homem. Se você pensar bem, meninas de 15, 16 anos, porque às vezes foram rejeitados por um menino da escola que ela gostava, que ela criou uma paixão na mente dela, e por às vezes ele dizer que não quer mais, meninas estão entrando em depressão e até se matando. Por quê? Aceitação. E muitos outros casos que eu não vou entrar, mas eu vejo que a minha geração grita por aceitação. E quando eu entendo que Deus, conhecendo o pior de mim, e mesmo assim morreu por mim e me aceitou, isso para mim basta. A aceitação, a aprovação de Deus basta para a minha vida. Eu estou plenamente satisfeito e prazeroso naquilo que Deus fez e ponto. Eu não preciso de mais nada a não ser aquilo que Cristo fez. A segunda coisa, a culpa. Por quê? Quando eu entendo que a vida de Cristo foi transferida para mim, eu vivo sem culpa, sem condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Uma vez que eu entendo que eu estou em Cristo e é pela vida dele que eu sou salvo, eu não ando mais culpado, eu não ando mais com aquele senso de condenação ou senso de culpa. E isso precisa ser destronado na nossa vida, porque alguém com senso de culpa não consegue servir a Deus de todo o coração, porque em todo momento a culpa e a acusação vem na mente dele. Entenda, Jesus morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Jesus morreu por toda a minha vida, toda a minha vida pecaminosa, e com isso eu não quero dizer que nós podemos viver de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Afinal de contas, o terceiro ponto é a santidade, e Romanos 6,19 fala que a justiça leva à santidade, a justiça é para a santificação. Quando eu entendo tudo aquilo que Deus fez, e não é por minhas obras, e não é por aquilo que eu faço, e sim por aquilo que Cristo fez por mim, eu glorifico, agradeço a Deus no meu coração, e então ando em santidade, porque a justiça de Deus me leva a uma vida de santidade. Então, é isso que eu queria deixar para você nessa noite, para mim aqui já está a noite, nessa live para você, é que você compreenda e entenda isso no seu coração e sempre estude sobre isso. Isso é inesgotável, irmãos. Eu não entrei na plenitude do entendimento sobre isso. Então, estude mais, entenda mais aquilo que Cristo fez para você desfrutar de coisas maravilhosas que a justificação traz para si. Então, com isso, eu queria deixar essa mensagem para você, que você seja abençoado e essa palavra reine em seu coração, em nome de Jesus.